Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus estejam com todos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, ó Deus, te pedimos misericórdia das nossas vidas, te pedimos perdão pelas nossas falhas, te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento do alto dos céus, que o Senhor esteja nos dando também um coração cheio de fé, de temor, de amor a Deus, e que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os nossos familiares, as nossas vidas, para que estejam no seu altar com o coração quebrantado e humilde, sempre prontos a ouvir a sua voz, obedecer. Amém. E aprender de ti, Senhor. O que nós te pedimos e agradecemos é em nome de Jesus. Amém. Estamos no ano da consolação, com o tema A mesma consolação recebida deve ser oferecida. E a divisa, bendito seja o Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E o tema do mês, a firme consolação vem da esperança proposta. Versículo, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior, jurou por si mesmo, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E o tema da semana, a firme esperança que consola é a que foi dada por Deus. E assim, vamos entrar no nosso momento de louvor. E logo após, a palavra está com o pastor Rivaldo. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Graça, paz, igreja, congregações, a você que tem ouvido a palavra de Deus através do canal da Primeira Igreja Batista. Sejam todos bem-vindos e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Amém? E que o Espírito Santo conduza mais uma vez essa mensagem, trazendo edificação mútua para os nossos corações. Queridos, o ano é da consolação e a mesma consolação recebida deve ser oferecida. Bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O nosso desafio desse mês é: a firme consolação vem da esperança proposta, algo que já foi estabelecido para o povo de Deus andar nela. Amém? Então veja a divisa, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior, porque não tem ninguém maior que Deus, jurou por si mesmo, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em manter a esperança proposta, porque a própria esperança é a consolação, ela já é a consolação, é ela que nos consola, é ela que nos anima. Quando a gente lembra que nós não somos daqui, já somos consolados por Deus, e isso é esperança. Amém? Veja a ideia do mês. Assim como um trabalhador de carteira assinada com direito a fundo de garantia e de aposentar-se por tempo de serviço, se conforta na expectativa do salário mensal e da aposentadoria, instruído na segurança da lei. Não é assim mesmo? O trabalhador está garantido pela lei. A lei garante ele que ele será aposentado, que ele pode ficar em paz. No reino de Deus, o cristão bíblico, aquele que conhece as Escrituras, se consola na esperança proposta por Deus e não na da fantasia humana, nas coisas ilusórias desse mundo. O texto de 1 Pedro
2 Pedro, capítulo 1, de 15 a 20, é fantástico. Veja o que Pedro afirma. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Então o cristão que quer alegrar o coração de Deus precisa permanecer na esperança, que é o próprio consolo de Deus em nossas vidas, sabendo que no final de tudo está garantido na pessoa de Cristo Jesus. Veja o 18, ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine, e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, nós estamos garantidos, estamos consolados o tempo todo nessa verdadeira esperança. Por isso que a firme esperança que consola é a que foi dada por Deus. Amém, irmãos? Para que se possa consolar de verdade com a firme esperança a alguém, é necessário conhecer a promessa de Deus, que fez Abraão esperançar a cidade celeste, para que não se torne consolador molesto, reprovado por Deus, como os inimigos de Jó, que chegou lá só para falar coisas que Deus não mandou. O cristão é sempre bem sucedido ao consolar um justo de fé, por já ser alcançado pela esperança celestial prometida por Deus. Amém, irmãos? Então deixa claro que nossa consolação, que é a própria esperança também, que a esperança já é a consolação, não está fundamentada em coisas desse mundo, não está fundamentada em sonhos, em revelações, olha, fulano falou, não. É naquilo que está escrito na palavra de Deus, como o texto proposto para hoje coloca, o tema, melhor falando, toda escritura provê consolo para esperançar. Então, bem colocado aqui, porque a nossa esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Nós já falamos disso aqui. Porque quem tem esperança do verbo esperar, não é esperança de uma forma bíblica falando, mas sim você está esperando que tudo se molde à sua vontade e cruza os braços e não faz nada. Essa não é a nossa esperança. A nossa esperança vem do verbo esperançar. Eu espero fazendo, eu espero agindo, eu espero trabalhando no reino de Deus e para o reino de Deus. A gente precisa fazer isso. Amém, irmãos? Então veja, o texto proposto é Romanos 15, de 1 a 5. Eu vou ler os versos 4, ou melhor, ler o texto todo. Romanos 15, de 1 a 15, que nos diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Interessante. Forte no reino de Deus não é aquele que sabe tudo, nem aquele que interpreta tudo, nem aquele que faz tudo, não. Forte no reino de Deus é aquele que luta para não escandalizar ninguém, mas também não se escandaliza com nada.
ele entende o irmão dele, ele compreende o irmão dele que ainda não chegou no conhecimento que ele chegou. E isso é interessante, a gente prestar atenção nisso, para a gente sair do julgamento, não achar que a pessoa lá a gente até usa essas expressões, lá é descarado, é isso mesmo, ó, fulano não muda. A gente tem que sair disso e suportar esse irmão. O amor é isso, suportar o irmão, até ele chegar no conhecimento que você chegou. Por isso que o forte no reino de Deus é esse. Amém? Por isso que o texto diz, deixa claro. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos outros e não agradar a nós mesmos. Então fala que forte é quem suporta, forte é quem tem mais paciência, forte é quem tem mais misericórdia, é quem tem mais tolerância para o louvor do nosso Deus. Então veja o que Romanos 14:10 diz, 10 em diante. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, fomos chamados não para julgar, fomos chamados para amar, para suportar um ao outro na palavra do nosso Deus. Então veja o resto do texto, o que é que diz? No 2 diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então eu preciso ser alguém que edifique meu irmão na palavra do nosso Deus. 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Amada igreja. Então, o tempo todo a gente precisa estar olhando o outro e está se edificando para a gente edificar o outro e não vivendo as nossas próprias vontades, mas sim a vontade de Jesus para a minha vida e a sua vida. E se realmente vivermos assim, com certeza, o outro que é nossos irmãos e até aquela pessoa que ainda não entendeu Cristo será edificado e terá uma palavra de Deus sempre na hora da aflição. E dessa forma você está realmente fazendo o que o texto, ou melhor, o tema do mês ou do ano está propondo. A mesma consolação recebida deve ser oferecida. Graça e paz, e fique com Deus.